saudações, Washington Cunha, no canal Falando de Vasco, trazendo aí esse pós-jogo amargo, tá? No canal aqui. Antes de a gente estar falando aí sobre tudo que correu dentro de campo, em Arequipa, Peru, tá? Primeiro jogo da Sul-Americana, Vasco e Melgar. Curta, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Sei que tu tá chateado, sei que você tá bolado, tá? Tua quinta-feira vai ser uma quinta-feira horrorosa porque o Vasco estragou a tua festa e a minha festa. Mas continua ajudando o canal, a gente vai ter 1000 inscritos, valeu? Vamos bater aquela resenha aqui, a nossa insatisfação com alguns tópicos que eu quero levantar aqui e vou discorrer pedaço por pedaço do jogo, se você não teve oportunidade de ver esse jogo hoje, tá? 2 minutos e 40 segundos, exatamente isso. Felipe Coutinho consegue, dentro de uma bola roubada, resvalada, tá? Que o Nuno Moreira deu um ataque, a bola surtiu no pé do Coutinho. Já no contra-ataque, Coutinho dá um drible de corpo nos defensores do Melgar e ele dá aqueles 2 tapinhas e o chute para gol, batendo na bochecha lá de dentro. Golaço do Felipe Coutinho, como aquele que foi contra a Suíça, aquele que foi lá no Campeonato Carioca, igualzinho, mais bonito, um pouco mais distante. Golaço, 2 minutos e 40. A gente olha assim, pô, o Vasco começou bem, 2 minutos e 40, dando em cima do Melgar, vai dar bom, meu irmão. 23 minutos de jogo, o PH é um jogador que eu falo muito bem dele. É um jogador que eu gosto muito mesmo, um atleta fenomenal. Mas já é a terceira partida que ele faz uma partida medíocre, ruim. E hoje eu consegui entender um pouco mais. Ele, além de ter jogado mal, tá? Ele ainda tem ainda um parceiro, porque ajudou ele a jogar mal também essa partida. Eu vou te explicar mais à frente. Mas aí, 23 minutos, pênalti pro Melgar. Melgar, o Martínez, o meia, né? Ele pega a bola para poder bater e perde para a felicidade do PH e a felicidade de nós, torcedores vascaínos. Mas antes, esse pênalti foi uma baita de uma cabaçada do PH, aonde ele é costurado pelo jogador, né, do Melgar dentro da área e ele me estica o pé, meu irmão, que ele já tinha perdido o tempo da bola, a bola já tinha passado do pé nessa rabiscada do jogador do Melgar e só ficou o Melgar aqui, ó. Ele pega com a perna esticadona igual um varal, falou assim, ó, toque em mim que eu vou te dar esse pênalti. Dito e feito. Ele poderia ter recuado essa perna, ele ficou com a perna estendida, querendo parar visivelmente, claramente, pro juiz, que aquilo dali era uma baita de uma falta, trazendo um pênalti. E dito feito. Mas eu narrei para você que esse pênalti salvou o couro do PH, salvou o couro do Vasco, e para a felicidade do Léo Jardim, ele não sofreu esse gol. Até porque o pênalti foi tão mal batido pelo Martinez, que ele fintou aonde ele ia chutar, e o Léo Jardim com certeza pegaria também essa bola. Então, por 2 ações, o PH foi salvo, tá? Mas, dando continuidade ao jogo, tá? 32 minutos, 10 minutos depois, cruzamento, Coutinho acha uma bola alçada de trivela, meu irmão. 5 marcadores dentro da área, da grande área do Melgar, e Verratti consegue pegar essa bola na curva, chapando para dentro, 2-0, 32 minutos. Quem vê a partida assim pensa, Vasco vai amassar. 2-0 a 32 minutos, vamos arrebentar, meu irmão. Vamos arrebentar. 3 pontos na carcaça, pode anotar aí. Começamos o Campeonato Brasileiro em cima do Santos. Estamos em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, 3 pontinhos. Sul-Americana aí com esses times aí, ó, vai ser moleza, já 3 pontinhos, pode anotar na conta do pai. A barreira vai vir a baile. E dando continuidade, 39 minutos, ou seja, de 32 para 39 minutos, passaram-se 7 minutos de jogo e o Orzan faz um cruzamento dentro da área, aonde o Rodrigues faz o gol. 2-1, Vasco e Melgar, no primeiro tempo, tá? 47 minutos,
tá? O Maurício Lemos toma um amarelão, tranquilo, amarelinho, tá beleza? Vão ficar aí nos cuidados, tem 2 reservas lá para ele, no caso seria o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, tá tranquilo, vamos embora. Segundo tempo, 51 minutos, gol do Verratti, de início da partida, irmão, 51 minutos, gol do Verratti. Nuno Moreira ali consegue uma bola resvalada, chega no pezão bonitão lá do Verratti vai lá com 2 zagueirão, consegue deslocar a bola, só que ele não consegue finalizar dentro do gol. Tá? A bola saiu batendo no goleiro, fez um pimbal, bateu na coxa do zagueiro, onde bateu no Verratti, deu o toque pro Verratti, gol do Verratti. 2 gols do Verratti. Segundo tempo, no início, 3-0, Vasco avassalador. E a gente já com as bandeiras na mão, gritando aqui, Vasco, e vambora. 61 minutos, 3-1, melhor dizendo, 3-1, com 51 minutos do segundo tempo. 61 minutos, passasse 10 minutos, troca de jogadores, substituição do Melgar. Aí aqui eu quero que você preste atenção, tá? Substituição do Melgar. Saiu um zagueiro, tá? Que foi o Barrios, e entrou o Tandazo, meio-campista, tá? Meio-campista. Saiu um zagueiro e entra o meio-campista. No mesmo lance, me sai o Guzmán, atacante. Aliás, saiu o Rodrigues, que conseguiu o pênalti em cima lá do PH, e entra o Guzmán, atacante. Então sai um meia, sai um zagueiro, entra o meia, sai um meia e entra um atacante. O time está ofensivo, tá? O time do Melgar está começando a ficar ofensivo. E ele troca um atacante por outro. Ele tira o Lisa, tá? E entra o Boradacash. E entra o outro atacante. Um atacante por um outro atacante. Então o time continua ainda mais ofensivo do que era antes. Tá ok? E Vasco, aos 69 minutos, faz uma troca. Tira o Coutinho porque cansou, tá? Entra o Tietê. Eu tinha falado isso no vídeo mais cedo. Tira o Coutinho, poupa o Coutinho, porque como ele tem lesão, uma partida sim, outra partida não. Eu tinha sugerido isso. E hoje o Coutinho, além de um passe, tá? Uma assistência pro gol, ele ainda me faz o gol. Então saiu com um saldo muito positivo, sem contar que foi uma das melhores partidas 2025 do Coutinho, tá? Foi essa a primeira partida da Sul-Americana, foi a melhor partida do Coutinho. E me sai o Nuno e entra o Adson. Até aí tá tudo bem, tá dentro do contexto. Eu só estranhei que o Adson sempre entra sempre pelo lado direito. O Ryan entra no lugar do Benjamin Garré, que estava muito mal, e eu quero falar nesse ponto. E o Paulinho, que estava mal nessa partida desde o início, desde o primeiro tempo, e entra o Jair. Aqui eu quero falar, irmão, não tem como um time que está alçando 500 bolas dentro da área do Vasco, que não tem construtividade de bolas trabalhadas, nem em triangulações, chutando bola de fora de área, já que o forte dos caras é esse, eles alçando bola toda hora dentro da área, um time que começou a ficar mais ofensivo, o Carille colocar o time defensivo. Porque o ponto mais fraco do jogo do Vasco hoje foi o lado direito, que é o lado do PH. PH falhou no pênalti? Falhou, mas PH deu muito da sua vida, mesmo jogando muito mal, porque estava falhando o Benjamin Garré, que não conseguiu marcar ninguém. Benjamin Garré e Paulinho jogando muito abaixo do esperado. Então o PH muitas das vezes ficou muito vendido, já que o Vasco estava se protegendo mais do que atacando. Então, se a gente tem um sistema de defesa 4-5-1, essa linha de defesa não estava sendo respeitosamente feita pelo PH, pelo Benjamin Garré e pelo Paulinho. Mas o engraçado é que os caras atacavam mais pelo lado esquerdo, onde o Nuno Moreira também sofreu, e o Piton, como sempre, bola nas costas, fazendo uma partida não boa,
mediana mais para ruim. Mediano mais para ruim. Porque toda hora a bola nas costas. Os caras pegavam a bola do lado esquerdo e lançavam para o lado direito, que era o ponto mais fraco do Vasco, e pimba para dentro do gol. E pimba para dentro do gol. Aonde o Vasco, tá, fez essas mudanças, o time caiu de rendimento, porque o que o cara ele fez? Ele pegou o time e retrancou. Ele pegou o time, já que a bola estava sendo muito ossada dentro da área, ele pegou o time e colocou na qualidade, tá, retranqueira. Abaixou as suas linhas, como sempre. O Vasco ganhando de 3-1 até os 35 minutos do segundo tempo. E aí que eu falo que a maior falha do Vasco, para mim e para sua felicidade, foi as mudanças do Carille dentro de campo. Porque aos 69 minutos, ele me troca essas peças e o time fica mais ofensivo. Aliás, defensivo. Fica mais defensivo. Já não estava funcionando, porque o Vasco não conseguia fazer essa transação de pegar a bola e ficar com a bola nos pés. Os caras estavam marcando em linha alta e eles acharam o problema do Vasco, o furo do Vasco, que era o lado mais fraco, que era o lado do PH, e em cima também das costas do Piton, tá entendendo? E começaram a levantar suas linhas, e o Vasco abaixando. É claro que uma hora vai furar, meu irmão. Maurício Lemos fez umas duas baitas de uma defesa, mas o Maurício Lemos teve também falha na participação do gol dos caras. Foi empurrado, segundo gol, foi empurrado. Visivelmente, camisa 11 do Melgar, ele nitidamente empurra o Maurício Lemos, que é um cara grandalhão, marca essa. João Vitor falhou e o Maurício Lemos também. Foi empurrado onde ele conseguiu deslocar o Léo Jardim. E Léo Jardim é isento de culpa, meu irmão. Além das duas defensáveis bolas que ele teve, isento de culpa. A maior falha do jogo hoje foi sistema defensivo do Vasco, que não funcionou. Os pontas e não ajudaram principalmente a parte defensiva, que é as quatro linhas, que é o PH, é o João Vitor, é o Maurício Lemos e o Lucas Piton. As falhas maiores estavam nesses dois pontas. Não estava tendo ajuda do Benjamin Garré, não estava tendo ajuda do Nuno Moreira. O Felipe Coutinho fez uma baita de uma partida hoje e ele é sacado. O cara que entra no lugar dele também não deu nem para poder fazer muita coisa. Entendeu? O Tietchan não entrou mal. O Tietchan entrou bem. Até. O Paulinho que estava mal. E aí a gente começa a sofrer, os caras me fazem uma outra mudança. Olha só, pegando o ponto fraco, 3-1, tá? 3-1 Vasco, ganhando, 35 minutos. Ó, 73 minutos, os caras me fazem uma outra substituição, Melgar. Arias sai e entra Castro. Ele me tira um meia e bota um atacante, tá? Aí ele me tira o Lazo, que é zagueiro, e me bota um outro zagueiro, dando um fôlego, já que o Vasco tanto não estava dando ataque, tá? E aos 80 minutos, o Castro vai e me faz um gol. O cara tinha acabado de entrar e faz um gol. 3-2, meu irmão, 3-2. E aí a gente começa a ver uma figura voltar na nossa mente, aquela lá atrás. Caraca, Vasco ganhando de 3-0, 3-0, os caras vão lá 3-1, 2-1, 3-3, 4-3. Coisas que aconteceram no passado. Verratti é substituído. Aí o que o professor Fábio Carille ele faz? Que eu estou muito interessado sabendo na sua coletiva, no momento que eu estou gravando, é 23h42. Até eu lancei esse vídeo, vai dar meia-noite. Eu vou estudar e amanhã eu vou trazer esse vídeo aqui para você. Eu quero saber o que ele vai argumentar. O que se passou na cabeça dele, sabendo. Ou ele não estava em campo, meu irmão. Ele estava aqui no Rio de Janeiro. Não é possível que ele não viu que o lado direito e o lado esquerdo estavam horrorosos na questão de marcação. Sobrecarregando tanto o PH e tanto o Lucas Piton. E aí, a gente vê o Verratti sendo sacado, justo, já que o time está defensivo, vamos sacar o Verratti. E me colocou, nada mais nada menos, o Lucas Oliveira.
Eu não entendi foi nada. Eu não entendi nada quando ele coloca Lucas Oliveira. Primeiro que é um cara que não está sendo relacionado. Eu falei que ele ia fazer a gente passar raiva. Eu falei para você. O Lucas Oliveira não está sendo relacionado desde o Campeonato Carioca. Desde a última partida que ele fez, horrorosa contra o Fluminense. E ele me coloca o Lucas Oliveira tendo o Lucas Freitas, que é melhor do que ele. Ele poderia ter sacado o Piton e colocado o Lucas Freitas, já que ele também faz essa parte como lateral esquerda. Assim como o Léo Pelé também um dia foi esquerdo, ele pode atender o lado como zagueiro, com qual ele é, e poderia também estar fazendo essa cobertura como lateral esquerdo. Ele mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Mas não, ele tira o último homem da frente, tá certo, e me coloca o Lucas Oliveira, que ninguém entendeu nada. Ou quer colocar mais um gigante dentro da área, que eu vou falar nisso? Botava o Souza, já que ele tá se achando o zagueirão da parada. Que eu sou contra, tá? Tô brincando, não bota Souza não. Mas não deu para entender. Se ele quer retrancar o time, ele não tinha ter colocado o Jair. Ele tinha que ter colocado o Matheus Carvalho. Apesar que a gente não sabe como é que tem sido o estreio do Matheus Carvalho. Mas era para ele ter colocado o Matheus Carvalho, que daria mais opção de marcação, já que o PH estava sendo muito massacrado pelas pontas. Se ele quer mais linha de defesa, entendeu? Ele tinha que povoar o meio-campo e não tirar um atacante e colocar um outro zagueiro. Isso eu praticamente falo assim, ó, pode vir atacar que eu vou virar uma muralha aqui. Ele me bota 3 zagueiros. Ou seja, ele estava aceitando o condicionamento de ficar esperando o resultado acontecer. E o resultado aconteceu. O resultado aconteceu. Então os caras conseguiram empatar com a bola nas costas do Piton, cruzada dentro da área, da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda. Os caras estavam fazendo isso o tempo inteiro. Cruzando da esquerda para a direita, toma. E da direita para a esquerda, toma. E nas costas do Maurício Lemos, zagueiro grandalhão, nas costas do Lucas Piton, tá? Não é alto, mas o cara que cabeceou é muito menor do que Lucas Piton, que ele nem conseguiu subir nas costas do Lucas Piton. Ele foi o único que subiu, tá? O jogador do Melgar. E uma baita de uma falha horrível do João Vitor. Vasco toma 3 gols, ganhando, faltando 10 minutos para acabar do segundo tempo, 35 minutos. Consegue me tomar mais 2 gols. E se tivesse mais tempo ainda, Vasco precisando que o tempo acabasse o quanto antes, senão os caras iam inverter. Então ficou o sabor de derrota para os caras, para o Melgar ficou sabor de derrota. Porque se ter mais 5, 10 minutos, eles conseguiriam virar essa partida, ia tirar onda com a cara do Vasco, e Vasco suplicou para acabar. Aí eu falo para você, sabe quanto % teve? Vamos abrir aqui agora, ó. Já deixei aqui no coach, para mim e para você. Chutes do Melgar pro gol, 20. Sabe quantos teve do Vasco? 6. Aí, ó, 7 chutes certeiro pro gol do Melgar e 3 do Vasco. 67% de posse de bola. 67% de posse de bola dos caras, que tá desde o início focando o Vasco e Vasco fazendo o resultado. A única parte positiva que eu posso tirar desse jogo do Vasco são 2. A primeira eu vou falar agora, que foi, Vasco foi muito eficaz e poucas vezes que eles conseguiram atacar e transformaram o resultado. Então, se o Vasco teve 3 oportunidades se transformou em gol. Isso é positivo, isso dá pra gente tirar. E o outro lado positivo é um ponto que o Vasco está trazendo agora do Peru, tá? Saindo agora do Peru, agora indo lá para São Paulo, com 1 ponto na casa dos caras, trazendo 1 ponto da casa dos caras. Isso é positivo, porque o que o Vasco apresentou hoje dentro de campo está muito além do que você achar que o time é horroroso, mas sim com as mexidas do Fábio Carille. E como ele postou o time hoje dentro de campo.
Entendeu? Porque enquanto o Melgar tinha 67% de posse de bola, o Vasco tinha 33%. 543 passe certo dos caras, o Vasco tinha 299. 90% de precisão dos caras, 70% de precisão do Vasco. Entendeu? Faltas 8, aí tá, vamos lá, os amarelos, eles tomaram 2, o Vasco tomou 3, entendeu? Agora, impressionantemente, os caras tiveram 16 escanteios. E o Vasco teve nada de escanteio. É a primeira partida que eu vejo há muito tempo que o Vasco não consegue ter um escanteio, já que o Vasco é um time que faz o tipo de jogo igual o Melgar fez. Foi inverso. Foi inverso. Se troca as camisas, né, o Vasco troca as camisas com o Melgar, era típico que o Vasco só jogava dando bolas alçadas assim dentro da área. Então, o Fábio Carille, eu quero tentar entender um cara que é retranqueiro, que você é retranqueiro, pega o time do Vasco, tá? Que é muito defensivo, me faz umas trocas com mais retranca ainda, sabendo que o time ia partir para dentro, que mesmo os caras perdendo de 2-0, os caras perdendo de 3-1 até 35 minutos, os caras foram valentes e partiram para dentro. E o que os caras fez? Foi por tudo ou nada. E você não soube aproveitar isso. Você não soube aproveitar esse tudo ou nada. Os caras estavam dando margem de campo para você e você retrancou o time. E eu não entendi essa tua postagem. Não entendi. Aí a alegação é a altitude. 2.345 metros acima do mar, é muito difícil, a bola é muito rápida, mas um dos maiores defeitos que eu trouxe aqui, que poderia ser um fator positivo para o Vasco usar, foi exatamente o veneno do Vasco. Que exatamente os caras que fizeram o gol em cima dos zagueiros grandalhões, e principalmente o Piton pequenininho, que não subiu o cara com 1,74 m, conseguiu me cabecear a bola em cima do Piton, em cima do João Vitor e em cima do Maurício Lemos. Os caras de 1,74 m, irmão, 1,70 m. O cara que fez o gol em cima do Maurício Lemos tem 1,70 m. Deslocou ele, era falta? Era falta. Vai dar? Não vai dar, eu já falei, o juiz, esse tipo de juiz não dá qualquer falta. Não é igual aqui, cara. Não é igual aqui. Deu aquele empurrãozinho, o Miguel, os caras são cativento, deu aquele empurrãozinho, pum, cabeceou, deslocando o Léo Jardim. Irmão, presta atenção, zagueirão, quase 2 metros de altura. 1 metro e vai lá pancada, o maior jogador que tem do Melgar tem 1,80 m. O cara já tinha saído. E o Vasco me toma 2 gols de cabeça, patife. E o Fábio Carille retrancando o time. O time dando bolas alçadas para dentro de campo e o Carille retrancando o time. Tá? Então o Vasco sai de lá, tá? Peru com 3-3, 1 ponto aí nas costas. Não vou dar nem nota para os jogadores aqui. Não vou dar nem nota, entendeu? Para você e eu não ficar mais triste. Mas quero te falar a tabela aí que, ó, só 2 times, tá? Só 2 times ganharam da Sul-Americana, time brasileiro. Primeiro foi o Fluminense ontem por 1-0, tá? Contra o Alce de Caldas. Corinthians perdeu, tá? Urucã. Melgar e Vasco 3-3. Esportivo Luquendo e Grêmio. Grêmio bateu aí por 2-1, tá? Um gol dos caras lá foi anulado. Tava 2-0 aí o Esportivo Luquendo em cima do Grêmio, mas foi anulado. Então 2-1 conseguiram inverter. Vitória conseguiu um empate, não deixou de ser uma vitória aí contra a Universidade Católica, e um expulso ainda, então assim, foi um baita de um grande feito. Isso aqui é um ponto trazendo para casa positivo. Isso é um ponto de chegar aqui e contar como vitória. O Vitória trazer 1 ponto para dentro de casa contra a equipe da Universidade Católica, que não é um time fraco, meu irmão. Entendeu? Lá na casa dos caras. Bom, agora Vasco ganhando de 3-1, 35 minutos. Do segundo tempo, faltando 10 minutos mais o acréscimo, para Vasco consolidar 3 pontos trazendo para casa e conseguir tomar quase uma virada. Pô, meu irmão, traz um gosto amargo
tá? E para te ser sincero, tá? Para te ser sincero, não só um gosto amargo de derrota, mas colocando isso 100% na conta do Fábio Carille. Porque conduziu seu time mal, não observou o que o time precisava e quando fez as suas trocas, ele só alimentou mais a força do time do Melgar. Lembrando, senhores, que o time do Vasco é muito mais superior. Então, quero parabenizar aí o Fábio Carille, porque 5 anos sem entrar na Sul-Americana e a gente estreia depois de 5 anos com um empate amargo, tá? Um empate extremamente amargo. Senhores, próximo jogo, Vasco, sábado, tá? Dia 5, às 18h30, contra o Corinthians. Lembrando que o Corinthians perdeu agora na Sul-Americana e vai querer tirar a barriga da miséria em cima de quem? Em cima de quem? Em cima do Vasco. Lembrando isso para os senhores, tá? Galera, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Esse foi o nosso pós-jogo. Amanhã vai ter uma ressaca aí. E vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Vasco é isso aí. É Vasco para quem acredita. E Vasco também é para maluco. Entendeu? Para passar por essas situações. Tá bom? Fui.